Boa noite a todos, a paz, tudo bem? Vamos começar. Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Primeiro? 2 Crônicas 20. Segundo Crônicas 20. Aqui a cadeira. Então vamos lá. Segundo Crônicas 20 diz o seguinte: Glória a Deus. Segundo Crônicas 20 diz assim, a partir do versículo 1. E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que lhe deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão, além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Até aqui. Hoje eu quero trazer uma palavra que basicamente fala um pouco disso tudo que a gente está vivendo, né? De situações adversas, de como que a gente pode confrontar situações adversas. Situações que a gente não esperava, situações, né, inesperadas, situações difíceis. Aqui vocês veem que os amonitas, os moabitas e algumas outras pessoas vieram contra eles. E como que Josafá se portou nessa circunstância? Como rei, reagiu diante dessa circunstância aqui de 2 Crônicas. Estou em 2 Crônicas capítulo 20, para quem chegou agora. Então é sobre isso que eu quero falar. Como que a gente deve reagir diante de uma situação, de uma notícia adversa, inesperada, que é basicamente o que a gente vive hoje, né? Uma situação negativa, situação adversa, que a gente não esperava. Nós estamos entrando num período de quarentena, boa parte da nação. E como que a gente pode reagir diante disso tudo? Então, a primeira coisa que o rei Josafá fez, e aí vocês vão acompanhando comigo aí na Bíblia, em 2 Crônicas, no capítulo 20. Eu só vou usar esse capítulo hoje, 2 Crônicas 20. Diz assim no versículo 3. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Primeira coisa que ele fez, irmãos, e que a gente tem que tomar isso como uma regra prática nas nossas vidas, quando vem uma situação difícil, uma situação adversa, uma situação que a gente não está esperando, uma situação complicada, primeira coisa que Josafá fez, ele buscou o Senhor e apregoou um jejum. Vocês estão conseguindo me ver aí? Nanda, Beth. Então, ele buscou o Senhor e ele apregoou um jejum. Mas ele apregou um jejum, ele fez um jejum? O que ele fez? Fez a nação toda entrar em jejum.
Uma coisa, irmão, é quando você está numa luta pessoal e aí você se posiciona na sua vida. Mas e quando a guerra É de todos. é de todos? E quando a guerra ela envolve a nação inteira? Ele, como rei, ele deu uma direção para o povo inteiro. Façam jejum. Jejum é uma arma de guerra. Então, se você quiser ir anotando, eu vou falar de diversos pontos que a gente tem que se portar em períodos de dificuldade. Então, buscar a Deus, a gente tem que buscar mais, né? 2, fazer jejum. Todo mundo, irmão. Todos nós temos que fazer jejum. O jejum, até peguei essa palavra, né, no hebraico, ela chama tzom. Ela fala que é um tempo reservado para a gente chorar, orar, sem provisão de alimento. É uma rejeição voluntária de alimento, onde você busca a Deus. É isso que nós temos que fazer. Então, jejum não é, como a gente já viu, né? Jejum de videogame, jejum de isso. Jejum, tem que parar de comer alguma coisa. Aí você se abstém de algo e você busca espiritualmente mais a Deus. Então isso é uma coisa que nós temos que fazer. Inquestionável. Então buscar a Deus e jejum. Você que quer saber mais sobre jejum, anota. Isaías capítulo 58. Ele fala de jejum de cabo a rabo. Lá você vai aprender bastante. Essa foi a primeira coisa que ele fez. Ele buscou a Deus e ele fez jejum. Então, minha recomendação para todos, fazerem jejum e buscar a Deus. Próximo ponto, no versículo 4. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. O que ele pediu? Socorro? Socorro. Ele foi pedir socorro a Deus. Irmãos, nós temos que pedir socorro a Deus. Porque tem coisas que a gente não consegue. Concorda comigo? Olha a situação que nós estamos, enclausurados. Nós não temos poder. Ah, mas eu tenho dinheiro. O dinheiro não resolve. Mas eu tenho 20 carros, não resolve. Tenho 10 casas, não resolve. Tem coisa que é Deus. Então, nós temos que pedir socorro, irmão. Nas nossas orações, nós temos que pedir socorro a Deus. Mostrar que nós somos dependentes de quem? Dele. Amém? Mostrar que nós não temos todo esse poder que muitas vezes a gente acha. Mostrar que nós somos dependentes do Senhor Jesus. Ponto. De mais ninguém. Então olha quanto posicionamento um rei está tomando. Ele busca a Deus, ele faz jejum e fala para a nação inteira fazer jejum. Ele pede socorro ao Senhor. No versículo 5. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio. E disse, então, agora eu vou passo a passo. Aí ele foi diante de toda a congregação como rei. E ele começou a orar. E aí eu quero mostrar como que nós temos que orar. Pegando a vida dele como um exemplo. Versículo 6. E disse, ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura, não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Irmão, toda oração, anota isso, toda oração começa com adoração. Tem muitos que falam, vou orar a Deus, ô Senhor, em nome de Jesus eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo. Não.
Toda oração começa com adoração. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. A adoração é quando nós exaltamos a Deus pelo que Ele é, santo. O seu nome é santo. Senhor, o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o Todo-Poderoso. O Senhor domina sobre tudo e sobre todos. Senhor, na tua mão há força, há poder. Quem pode resistir na tua mão? Vocês concordam que a gente está exaltando quem? Deus, não é verdade? Toda oração começa com adoração. Amém? É assim que funcionam as coisas. Versículo 7. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo de Israel, e não deste a semente de Abraão teu amigo para sempre? Aqui no versículo 7 ele já começa a entrar agora um pouco mais no detalhe. Ele fala, você não lançou fora já todos os nossos inimigos? Nós não somos filhos de Abraão? O Senhor não nos protegeu? O Senhor não nos livrou de todo o inimigo? Aqui ele começa a louvar a Deus. O louvor é você exaltar a Deus pelo que Ele fez. Então, se a adoração é pelo que Ele é, o louvor é pelo que Ele fez. O Senhor nos livrou já de todos os... Não lançou fora todos os moradores dessa terra, todos os nossos inimigos, já não deu essa terra para nós. Então, nós temos que orar e pedir para que, assim como o Senhor lançou fora os inimigos aqui, que o Senhor lance fora da nossa terra esse coronavírus, em nome de Jesus. Amém? Nós temos que declarar isso, para que não permita entrar na nossa terra, para que o Senhor lance fora isso, para que o Senhor nos livre, porque Ele é o nosso protetor, Ele é quem cuida de nós. Em nome de Jesus. Então você vê a oração dele, ele vai ganhando espaço. E ele continua. E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Aqui, irmão, ele está falando do quê? Eles estavam em Jerusalém. Que casa que ele estava mencionando, Josafá? O templo. O templo de Salomão. Por isso que aquela única parte que é o muro, já comentei isso, que restou do templo original, você vê lá as imagens de Jerusalém, o povo está lá, ó, botando a mão aonde? Em cima do muro. Por quê? Porque Deus falou que a oração que se fizer naquela casa, Ele vai escutar. Aí você vai falar, mas eu estou aqui no Brasil, e agora? Deus vai escutar a tua oração também. Porque em nome de Jesus, as nossas casas agora, se nós somos servos do Senhor, a nossa casa pertence a Deus. Amém? Então Ele vai estar escutando a nossa oração da nossa casa. Quando nós clamarmos a Ele. Mas presta atenção nisso, irmão. Olha como Josafá se portou. A Bíblia fala que ele é muito forte, ele é muito enfático. Ele fala assim, olha, Senhor, o Senhor disse que se vier alguma peste, algum mal, para nós virmos diante de Ti e clamarmos, porque o Senhor vai nos livrar. Você entende, irmão, que não tem negociação. Ele não está de uma maneira... Ele está reivindicando uma coisa que o próprio Deus já falou que ia fazer. Não é verdade? E é isso que nós temos que fazer. É dessa forma que você tem que orar. Nós temos que reivindicar para que Deus venha agir e transformar a nossa situação. Porque Ele prometeu.
Amém? E se Ele prometeu, nós vamos invocá-lo para que a glória dele venha e baixe nessa terra. E transforme a nossa situação. E mude a nossa história. Nós vamos orar no final. Eu vou orar exatamente todos esses versículos. E vocês vão entrar em concordância. Amém, é isso, eu concordo. Está ligado na terra, está ligado no céu. Para que o Senhor venha nos livrar de todo o mal. Para que o Senhor venha cumprir com a palavra que Ele mesmo prometeu. E nós cremos nisso. Irmão, o ponto aqui, vocês estão entendendo, eu não estou querendo mandar em Deus, eu não mando em ninguém. Eu só estou orando o que Ele mesmo nos prometeu na sua palavra. Amém? E isso é bíblico. É dessa forma que a gente tem que orar. Então nós vamos reivindicar que Ele disse, se viesse alguma peste, algum mal, e orasse, Ele ia ouvir e vir. Então nós vamos orar para que Ele ouça e venha sobre a nossa vida. Amém? Continuando. No versículo 10. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mal deles se desviaram e não o destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Presta atenção. Aqui, o que o Senhor está falando? O que Josafá está falando? Ele está apresentando para Deus quem? Também, mas antes disso. Fala assim, inimigo. Você tem que apresentar o seu inimigo diante de Deus. Amém? Lembram 2 semanas atrás eu pregando sobre a festa de Purim? Como que Esther estava lá diante do rei, o que ela virou? É ele, ó. É o mau Amã que está querendo me destruir. Você tem que dar nome aos bois. Nós temos que dar nome aos bois diante de Deus. Diante de Deus você pode ser a pessoa mais rasgada, assim no sentido de falar qualquer coisa, irmão. Porque Ele vai te escutar. Senhor, é essa peste aí que está vindo sobre nós que eu quero falar com o Senhor hoje. É esse coronavírus que está vindo aqui para assolar a nossa terra. É sobre isso que eu quero falar com o Senhor hoje. É sobre essa circunstância. É sobre isso. É sobre esses pontos. Então, nós temos que dar nome aos bois, irmãos. Nós temos que falar para o Senhor dos nossos inimigos. Amém? Amém? Amém. Falem. Amém. Versículo 12. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Eu adoro essa frase. Porque essa frase, ele mostra duas coisas que me remetem a uma palavra. Ele mostra e fala assim, ó o tamanho do inimigo. Olha a multidão que está vindo contra nós. Olha o tamanho do povo que está vindo contra nós. Não é isso que ele está falando? Mas ele termina falando o quê? Mas nossos olhos estão postos em Ti. Isso, irmão, isso é você ter foco. É você ter foco no meio da guerra. É o inimigo pode estar te cobrindo assim, ó, te cercando de todos os lados. Mas os meus olhos estão postos em Ti. Imagina como Deus não vai gostar de ver um negócio desse? Concorda comigo? Ver o inimigo te cercando. Você encurralado. E você levantando as mãos para os céus, porque o teu foco está nele. E você sabe que ele vai agir na hora certa. É que nem o povo de Israel, quando eles estavam lá
cercados do Mar Vermelho, e o povo egípcio vindo, chegando para pegar eles, e aí Deus coloca uma coluna de fogo. Lembram? E aí eles não conseguem passar da coluna de fogo. Aí você fala, nossa, foi por pouco. E aí Deus abre o mar. E a pessoa começa a andar sobre o mar. E Deus libera a coluna do fogo. Ixi, agora eles estão indo de novo. Só que daí eles passam o mar. E o que acontece no final? Fecha. O mar fecha. E no que o mar fecha, a gente sabe qual é o final da história. O inimigo é totalmente destruído. Nós temos que ter foco em Deus, irmãos. Nós não temos que ficar vendo notícia dentro da TV, na internet, nos sites, nas redes sociais. A gente já sabe o que tem que fazer, a gente tem que buscar a Deus mais, e os nossos olhos estarem firmes no Senhor. Amém? Fique firme no Senhor. Continuando, olha quanta coisa, hein? Versículo 13. E todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também crianças, mulheres e seus filhos. Presta atenção. Quem que estava se posicionado para essa guerra? Quem? Todos. Mulher, criança. Homens, mulheres, crianças, pais, filhos. Ah, mas ele é uma criança. A Bíblia diz aqui, as crianças. Mas ela é mulher. Mulheres. Não tem essa de coitado. Não tem essa de coitada. Não tem esse de uma criança, ele é pequeno, ela é pequena. Quando o couro come, todo mundo tem que entrar no samba, irmão. Todo mundo tem que entrar na guerra. Porque se o inimigo vir e vai destruir, ele vai destruir todo mundo. Ele não quer saber se é criança, se é mulher, se é homem, se é adulto. Concorda? Concorda? Por isso que eu estou batendo forte nessas palavras que o Senhor está me ministrando. É para todo mundo. É desde criança até idoso. Para todo mundo se posicionar. Amém? É para todo mundo, irmão. Essa luta não tem... Essa luta não é minha. Essa luta é de todos. Tudo isso acontecendo antes do inimigo chegar. Você vê? Eles nem estão no meio da guerra. É antes do inimigo chegar. Olha o posicionamento. Continuando. Ele acabou de orar aqui. Aí a Bíblia fala que o Espírito de Deus veio sobre o profeta. Então veio o Espírito no Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E disse Jaziel, dai ouvidos todo o Judá a vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim diz o Senhor, não temais, nem vos assustei por causa dessa grande multidão, porque essa peleja não é vossa, essa peleja é de Deus. Versículo 16. Amanhã descerei contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nessa peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ajudai Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Tremendo. Aí vem o profeta, vem o homem de Deus e fala. Veio o Espírito de Deus sobre ele e falou, ouça, ouça.
Ouça o que é para a gente fazer. Não teme, não se assuste. Essa luta é de Deus. E no versículo 17, não tema, não se assuste, o Senhor é convosco. O resumo desses 2 versículos é isso, irmão. Não tema, não se assuste, porque essa peleja é de Deus e o Senhor é convosco. E a maioria de nós só consegue ver o temas e se assuste. E escuta e esquece que Deus está com a gente. É ou não é verdade? Nós temos que clamar, irmão. Nós temos que clamar. Nós temos que reivindicar. Não podemos nos assustar. Como eu falei, o povo de Israel vendo os egípcios chegarem. Deus levantou a coluna de fogo na hora. Senhor, levanta uma coluna de fogo na nossa nação. Amém? Expulsa isso daqui. Trava a vinda deles. É assim que a gente tem que orar. É dessa maneira que a gente tem que se posicionar. É assim que Deus vai agir na nossa vida, irmão. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Essa luta é do Senhor. Essa luta é do Senhor e o Senhor é conosco. Nós temos que reivindicar isso. E aí, então, o rei estava falando, aí o homem de Deus falou, aí voltou para o rei. Aí o rei continua. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. 18. Eles se curvaram, eles se prostraram, joelho no chão, cara no pó. Todos de Judá. Todos, aqui está falando, olha, e se prostrou com o rosto de terra, e todo de Judá os moradores se lançaram perante o Senhor, adorando. Irmão, a gente precisa ajoelhar mais. A gente precisa se prostrar mais diante de Deus. Todos. Não é só eu. Você, todo mundo que está aí, ó. Todos. Se prostrar diante do Senhor. Adorar, reverenciar, se quebrantar, mostrar que Ele é soberano. Versículo 19. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas para louvarem o Senhor Deus de Israel com voz muito alta. O que está falando no seu aí, ó, no versículo 19? O que fala aí, Gi? Rafa? Aí os levitas que eram descendentes de Coate e de Coara começaram a louvar o Senhor, o Deus de Israel, em voz bem alta. E o seu, Gi? Para louvar em voz alta o Senhor, o Deus de Israel. E você? Alto som. Olha para mim, irmão. É voz alta, é som alto. É para chegar até o céu. É que nem aconteceu com Neemias. Também cantavam em voz alta. Louvor alto, é para incomodar o céu, é para rasgar, é para abafar toda palavra, todo sentimento negativo, toda tristeza negativa. É para louvar em voz alta. É para declarar mesmo, é para todo mundo escutar. Ali tem crente, ali tem cristão, tem mesmo. E nós estamos acreditando no Deus de Israel, que Ele vai fazer a diferença na nossa vida. Amém? Você viu o posicionamento deles? Se quebrantando e cantando em voz alta. Entenda isso, irmão. Faça isso. Tudo isso antes do inimigo chegar. Tudo isso aconteceu antes do inimigo chegar. Agora o inimigo chegou. O dia chegou. O dia D chegou. Versículo 20. E pela manhã cedo, olha lá, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém.
Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Isso é sempre um versículo muito bíblico, muito lembrado por muitos, né? Crede no Senhor teu Deus e estareis seguros, e crede nos seus profetas e prosperareis. Olha o contexto que isso é falado. Contexto totalmente adverso. É dependência total de Cristo. E foi isso exatamente o que aconteceu. E aí, no versículo 21, diz assim: E aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: Louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Eles estavam saindo para a guerra. Como? Como? Cantando. Irmão, olha, o nosso louvor nunca pode sair da nossa boca. Eu vi uma menção do Rodolfo Abrantes, que eu gosto muito dele. Ele falando, em vez de você ficar vendo notícia ruim, bota a música, bota louvor e fica cantando. Fica cantando. Fica cantando e declara esse versículo aqui, olha, Senhor, eu estou saindo para essa guerra cantando. Manda os teus anjos, os teus exércitos na frente aí, Senhor. Eu vou cantando. Eu vou louvando. O Senhor está comigo. O Senhor está na frente. Vocês estão vendo o posicionamento, como que tem que ser, irmão? Em algum momento você viu algum ato de desespero. E aqui a gente está vivendo hoje um coronavírus que vem para trazer uma contaminação que em nome de Jesus não vai trazer, e mesmo se trouxesse, a gente tem que ir para o hospital, você tem tratamento, ficar na UTI, ou seja lá o que for. Aqui eles estavam falando de morte, certo? O cara ia vir para lançar um tiro na tua cabeça. E eles saíram cantando. Quando chegou o inimigo, eles saíram cantando. Incrível, não é? A Bíblia ela é muito nítida. Ordenou para cantar ao Senhor, para que louvassem a majestade santa. Saindo diante dos armados. Ó. Os armados indo e os caras cantando. Nós temos que olhar para o tamanho do nosso Deus, irmãos. Se ele fizer assim, acaba tudo. Cerrou o assunto. Fim de papo. Passa a régua. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. E agora, o versículo 22, que é um dos que eu mais gosto. As pessoas gostam do 20, né? Crede nos seus profetas e tal, mas... E ao tempo em que começaram com o júbilo e o louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os da montanha de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. O que fala no seu aí, Gi? É que no momento que eles começaram a cantar e louvar, o Senhor trouxe confusão sobre os exércitos de Amon, Moabe e Monte Seir, e eles começaram a lutar entre si. E o seu filho? Logo que começaram a cantar, o Senhor Deus causou confusão entre os Moabitas, os Amonitas e os Edomitas. E eles foram derrotados. E o seu, amor? Já deu para entender que eles caíram em confusão entre eles mesmos. Deus colocou confusão no arraial do inimigo. Deus fez eles se brigarem entre si. Mas quando que Deus começou a fazer isso? Quando eles começaram a cantar. Quando eles começaram a cantar, Deus falou, chegou a hora. Confunde eles lá. Vai lá, Miguel, desce lá embaixo, confunde os caras lá. Fala para eles pensar que um é o outro é um. Irmão, nós temos que orar assim. Senhor, eu vou começar a cantar e louvar aqui.
E esse vírus vai entrar em confusão aí. Vai entrar em confusão com o H1N1, os dois vão se bater e vão cair por terra. Eles vão se chocar, alguma coisa vai acontecer. Mas que ele não vai vir até nós, ele não vai. Eu creio nisso, irmão. Você pode me achar louco, mas eu creio nisso. Eu creio que eu posso orar e falar, Senhor, coloca confusão no arraial do inimigo. E ele coloca confusão no arraial do inimigo. Amém? Ele faz tudo ficar doido. Ele faz o preto virar branco, o branco vira preto. Ele faz o inimigo olhar como se fosse... O que eu estou querendo dizer, né? Eles foram para destruir Israel. Eles iam atacar Israel. Não era Israel, era Amon e Moabe. Só que o Amon olhava, por exemplo, a estrela de Davi. Falava, olha lá os judeus, vamos matar ele. Entendeu? Confundindo. Deus faz tudo, irmão. Se ele quiser abrir a boca da mula, ele abre. Ele faz as coisas loucas para confundir as coisas sábias. Ele faz as coisas doidas para falar assim, você entendeu? Até quando você vai ficar no muro? Você entendeu? Amém? É dessa forma que funciona, irmão. Foi dessa forma que aconteceu com eles. Deus colocou confusão no arraial do inimigo. Versículo 23. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores da montanha de Seir, para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Eles se destruíram total, irmão. 24. Entretanto chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. Eles, Amon, Moabe, contra os da montanha de Seir, brigaram entre um e outro. Esses aqui morreram, sobrou os dois. Aí eles começaram a brigar entre si. Morreram. O atalaia é aquele que está esperto, que vai olhar. Ele olhou lá de cima com o binóculo. Ele falou, ô Josafá, rei, que? Está todo mundo morto. Hã? Está todo mundo corpo morto, está todo mundo no chão, eles morreram. Deus matou a vida deles. Mas como? Concorda que devia sobrar um? Ah, Rafa, não. Não sobra, filho. É em contexto de guerra, Rafa. Contexto de guerra, filho. Não, de Você está falando do poder de Deus também, né, Rafa? Deus destruiu tudo, filho. Deus destruiu todos os inimigos. A Bíblia está falando que não sobrou nenhum. Entendeu? Sim. Não sobrou um. É isso que Deus faz com os nossos inimigos. Amém? Amém. É dessa forma que Deus age nos nossos inimigos. Olha aqui. Como que está falando no teu 24 aí, filho? Fala aí. Quando o exército de Judá chegou a um lugar alto no deserto, eles viram o chão coberto de mortos. Ninguém tinha escapado com vida. Algum escapou? Não. Todos foram, entendeu? Só estou te mostrando o que está escrito aí. Não sobra nenhum. Quando o Senhor ele quer agir, ele age e acaba com tudo. Então foi o durante. E o depois, para a gente concluir aí. Versículo 25. E vieram a Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam neles fazenda e cadáveres em abundância, como também objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar mais. 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Meu Deus. Fala assim. Ainda sobrou uma graninha, irmão. Sobrou não, né, Rô? Sobrou não. Então, você está interpretando errado igual o Rafael. Não sobrou nada. Veio. Surgiu. Veio tudo. A gente saqueou tudo. O despojo de guerra é aquilo que é do inimigo, a gente toma de volta. Toma para nós, irmão. Todas as coisas do inimigo vieram sobre o povo de Israel. Aquilo que quiseram tomar. Era tão grande que eles ficaram 3 dias para pegar tudo. Imagina.
Versículo 26. E ao quarto dia, olha lá, 3 dias ficaram pegando despojo. E ao quarto dia se ajuntaram no vale de Beraca, porque ali louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Beraca até o dia de hoje. Ou seja, eles levantaram um memorial ali. Eles levantaram para que aquilo fosse uma memória da vitória que Deus deu naquela época. Versículo 27 e 28. Então voltaram todos os homens de Judá e Jerusalém e Josafá à frente deles, para irem a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara acerca dos seus inimigos. E foram a Jerusalém com alaúdes, e com harpas, e com trombetas para a casa do Senhor. E aí eles foram aonde? Foram para a casa do Senhor, louvar e engrandecer, festejar, se alegrar na casa do Senhor. E é isso que em nome de Jesus nós vamos fazer. Na hora que acabar tudo isso, nós vamos para a casa do Senhor louvá-lo, adorá-lo, bendizê-lo, porque só Ele é digno. No versículo 30, pulo 29, no 30 diz assim: E o reino de Josafá ficou quieto, e o Deus lhe deu repouso ao seu redor. Ele teve repouso, irmão. Ele teve repouso ao redor. Não teve mais luta. Porque a luta que veio contra ele, Deus desbaratinou. Aí todos os inimigos olham e vê e falam assim: ele? Não, ele não. Contra ele eu não vou não. Porque é isso que diz o versículo 29, que é o último que eu queria ler. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Tudo isso aconteceu, irmão, e todo mundo ao redor ficou tremendo de medo do Deus de Israel. Que falou assim: quem sou eu para mexer com aqueles povos israelitas? O Deus deles, olha o que fez com os inimigos. E eu pus essa ministração de título, irmão, Deus poderoso. Para que a gente, a despeito dessas notícias que a gente vê na TV, a gente tenha uma notícia: o nosso Deus é poderoso. Amém. O nosso Deus é poderoso, irmão. E eu tô orando, irmão. Eu tô orando. Eu tô orando para que nessa terra, para que essas bocas parem, para não causar nenhum constrangimento, para que essas bocas dessas criaturas que falam que a nossa curva está parecendo com a da Itália, eu tô orando, irmão. Amém. Para nossa curva ser achatada, Amém. para ela ser minúscula e acabar muito mais rápido do que todo mundo está imaginando, para todo mundo olhar e falar: por que que no Brasil foi assim? Amém. E a resposta é: porque aqui nós temos um povo que está buscando ao Senhor de uma maneira quebrantada. Curva igual da Itália, a gente não é igual à Itália, é nada. Aqui tem um povo que o nosso presidente vai nos 4 cantos da nação da terra. Amém. E fala: que Deus nos abençoe. Amém, é verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como que é? Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Ele verbaliza, ele declara. Amém. Ele pode ter os erros que ele tem, irmão, mas ele está declarando que nessa terra quem manda é Deus, não é ele. E eu quero que todo mundo veja essa diferença. Eu quero que todo mundo veja essa diferença. Amém. E é isso que eu estou orando. Para que as previsões caiam por terra. Amém. E que conheçam que o mesmo que livrou ele daquela facada e elegeu Amém. E colocou ele naquele palácio do Planalto, Rafael vai somar. ele vire e fale: aquele povo é diferente. Amém. Agora eles estão diferentes.
Agora eles estão realmente com um Deus diferente. E a gente viva de maneira diferente. E todo mundo que quiser se mexer com a gente vai falar, com eles não, porque você viu que Deus livrou eles desse negócio. Eu quero isso, irmão. Eu quero isso. A minha oração é isso. É para que a nossa nação haja diferença. Para que a igreja se posicione como se posicionou aqui, como Josafá. E que todos, o nosso presidente, ele não tem ele não é um sacerdote, um profeta para falar, entre em jejum e oração. Quem está falando isso são todos os pastores e profetas. Igreja, se posicione, entre em oração, entre em jejum, declare o poder de Deus, cante, grita alto, abra a janela, mostra para todo mundo que nós somos diferentes. Porque o nosso presidente está fazendo o papel dele. E que nós possamos fazer o nosso. E que no final ele possa ser exaltado, glorificado e bendito através das nossas vidas. Amém? Que nós possamos tocar o coração dele e ele se manifestar de maneira diferenciada na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. E no nosso país, na nossa nação, nos 4 cantos da nossa terra. Que isso possa acontecer. Que isso possa acontecer na nossa vida. Amém? E que isso possa trazer atenção para todo mundo que está na corda bamba. Todo mundo que está na corda bamba. Se você está na corda bamba, irmão, se você se desviou dos caminhos de Deus, se você não conhece a Deus, você, cria vergonha nessa cara, irmão. E aceita Jesus Cristo, volta para os caminhos dele agora. Porque Deus ele está olhando para cada um que está se quebrantando diante dele. Então, não fica com conversinha não. O buraco, o sol nasce para todo mundo. E a justiça também. Essa é a oportunidade que Deus tem para que você se arrependa e se quebrante diante do Todo-Poderoso de Israel. Não brinque com ele não. Ajoelha aí agora. Você que está desviado, ajoelha aí agora. Agora. Fala assim, Senhor, eu te peço perdão pelas minhas falhas. Eu te peço perdão por ter me desviado. Eu te peço perdão por não ter crido no Senhor. Eu te peço perdão por nunca ter te conhecido. Mas hoje eu te confesso, como Senhor e Salvador da minha vida. Só o Senhor é o meu Deus. Eu creio em Ti. Eu creio na Tua morte e na Tua ressurreição naquela cruz. Vem, Senhor, e salva a minha vida. Salva a minha casa e salva a minha família. Eu me entrego a Ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. É isso aí, O Charles pôs, amanhã pode não dar mais tempo, irmão. Faz isso agora. E vamos orar agora para terminar. Amém? Ora em concordância. Em concordância é o seguinte, olha, Senhor, eu concordo com o que ele está falando. Senhor, liga mesmo aqui na terra, liga no céu, isso. Senhor, a tua palavra diz que onde 2 ou 3 estiverem, ali o Senhor também estará. O Senhor está aqui no meio. Nós oramos em concordância com isso. Amém? Então vamos orar. Feche os seus olhos aí. Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, eu quero te louvar, te adorar e bendizer ao teu nome. E eu quero aqui, Senhor, invocar todo o povo de Judá, todo o povo de Deus, para entrar em jejum e oração, Senhor. Todo o povo, crianças, mulheres, adultos, jovens, idosos, assim como foi no versículo 3, que todos nós possamos estar em jejum, Senhor. Que todos nós possamos vir diante do Senhor e pedir para que o Senhor, clamar pelo teu socorro. Nós precisamos do teu socorro, Senhor. Nós não somos nada diante de ti, Senhor. Senhor, nós estamos aqui em oração, assim como Josafá, no versículo 5, a partir do 5. Só o Senhor é Deus, o Senhor é o Todo-Poderoso de Israel. O Senhor é o nosso El Shaddai, Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos a tua intervenção, a tua proteção sobre as nossas vidas. Lança fora esse vírus da nossa nação, Senhor. Em nome de Jesus, nós reivindicamos, Senhor, a tua palavra. O Senhor falou quando nós viéssemos à tua presença. O Senhor ia nos livrar com teu braço forte. Livra com teu braço forte, Senhor. Livra. Nós te pedimos, nós te invocamos, Senhor. Nós reivindicamos isso.
O nosso inimigo hoje, Senhor, é esse coronavírus. O nosso inimigo hoje é o medo. O nosso inimigo hoje é o pânico. O nosso inimigo hoje é a apostasia. O nosso inimigo hoje é a nossa falta de fé. Senhor, livra isso do nosso meio. Livra, Senhor. Ativa a nossa fé. Ativa a tua esperança dentro de nós, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Os nossos inimigos podem estar querendo nos cercar, Senhor. Ele pode ter feito estrago o mundo afora. Mas os nossos olhos estão postos em Ti, Senhor. Os nossos olhos estão postos em Ti, porque só o Senhor é o nosso Deus. E nós estamos aqui em unidade, toda a nação, Te invocando, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, que essa palavra que o Senhor disse no versículo 15 e no versículo 17, ouve Israel, ouçam, não temas, não se espantem, essa guerra é minha, eu sou o Senhor, eu sou convosco. Senhor, nós cremos nessa palavra, o Senhor é conosco, o Senhor faz diferença nas nossas vidas, faz diferença, Senhor, na nossa nação, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos, nós Te adoramos, Senhor. Senhor, nós nos colocamos de joelhos aqui diante de Ti, Senhor. Nós Te reverenciamos, Senhor. Nós se coloca em joelhos, Senhor, aqui na Sua casa. Nós nos prostramos diante de Ti, como foi no versículo 18. Nós reverenciamos a Tua presença santa, meu Pai. Só o Senhor é Deus. Faz diferença. Em nome de Jesus. Senhor, que nós possamos no versículo 19 cantar alto. Cantar muito alto. Nós vamos aqui no final, aqui em casa, cantar muito alto. Que aí cada um que está escutando cante muito alto, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, nós cremos no Senhor e estaremos seguros. Nós cremos nos Teus profetas e iremos prosperar. Senhor, essa palavra já é durante a guerra, nós já estamos nessa guerra, Senhor. Nós estamos saindo para essa guerra, Senhor, Te louvando, Te adorando. Que hoje, amanhã, todos os dias das nossas vidas, Senhor, neste período, se a gente tiver que sair de casa, fazer uma coisa rápida na rua, que a gente saia louvando. A hora que a gente acordar, estiver tomando café, que a gente esteja cantando, louvando. Em todo o tempo, vários momentos durante o dia, cantando, Te louvando, Te exaltando, bendizendo ao Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, faz a diferença, Senhor. Escuta o nosso louvor, nós saímos para a guerra, Senhor, Te louvando, Te adorando. Senhor, assim como diz o versículo 22, coloque emboscada, Senhor, diante dos inimigos. Coloque emboscada, Senhor, diante dos inimigos. Em nome de Jesus, que o inimigo se autodestrua, coloca a confusão do arraial no inimigo. Coloca a confusão do inimigo no arraial deles, Pai. Que eles se debatam, que haja destruição no inimigo, nesse vírus maldito. Em nome de Jesus, Senhor, coloca, faz o Teu sobrenatural. Levanta, Senhor, pesquisadores, que hajam vacinas, que hajam testes preliminares, que a curva no Brasil seja diferenciada. Acaba com esse vírus no mundo, não só no Brasil. Em nome de Jesus, faz diferença na nossa nação, Senhor. O nosso presidente que não é perfeito, mas que Te exalta em todo o tempo. Ele Te exaltou até em próprio Israel, Senhor. Ele pregou para judeu aquilo que muitos têm medo. Ele chegou diante naquela terra de Israel e falando, é uma honra pisar os pés naquele que é o Salvador do mundo. Ele falou de Jesus Cristo em pleno Israel, Senhor. Honra a atitude, Senhor. Honra a nossa nação. Por causa dessas atitudes, perdoa os nossos pecados, Senhor. E faz diferença nas nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e pedimos para que haja destruição do inimigo, desse vírus.
Senhor, nós queremos colher os nossos despojos, Senhor. Queremos colher os nossos despojos, as nossas despojos de guerra. Queremos levantar um memorial nessa terra, Senhor, mostrando que o Senhor faz diferença sobre a vida dos teus filhos. Queremos, Senhor, ir para a igreja celebrar, festejar, te adorar, Senhor. Queremos ter repouso dos nossos inimigos. E queremos, acima de tudo, Senhor, que todas as nações dessa terra vejam que o Senhor faz diferença nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. E que veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, faz diferença. Tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. E faz diferença sobre a vida do teu povo. Que todos nós possamos estar posicionados e que o Senhor venha fazer diferença nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, irmãos. Creia na palavra do Senhor, irmão. O nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso de Israel. Creia nele e você estará seguro. É isso que diz a palavra. Amém? Amém. Eu creio nisso. Eu creio na palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo, irmão. Mostre para as pessoas que estão com a sua fé meio abalada e que elas possam se voltar aos caminhos de Deus, voltar aos caminhos de fé para com o Senhor. Amém? Vamos terminar aqui agora. Cante alguns louvores aí agora na sua casa, irmão. Cante bem alto, celebre, dance. Exalte o nome do Senhor. É isso que Ele deseja. Porque a hora que Ele começou, a hora que o povo começou a louvar, foi quando o Senhor começou a destruir o inimigo. Então que assim seja. Amém? Amém. Levanta as suas mãos. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Jesus resplandeça o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que o Senhor nos dê uma semana maravilhosa, diferenciada nesse ano. Mas que o Senhor faça a diferença nas nossas vidas. Se preserve. Declare essa palavra. Declare o Salmo 91. Habite no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente você vai descansar. E nenhuma peste perniciosa vai chegar na tua tenda. É isso que a palavra de Deus diz. Declare esse versículo todos os dias, irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, irmão? O Senhor teu Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Ele faz diferença. Ele vai fazer diferença na sua vida. Amém? Deus te abençoe. Fica na paz. Boa semana. Eu vou estar entrando durante os dias algumas vezes nos horários de turnos aí. Amém? Um abraço.